Olá, a gente vai falar sobre gerenciamento de requisitos. Bom, nos próximos slides a gente vai estar mostrando para vocês as etapas do gerenciamento de requisitos, onde que a gente tem quatro etapas, que é o levantamento dos requisitos, a análise dos requisitos, documentação dos requisitos e a verificação e validação dos requisitos. Bom, vou estar iniciando com o levantamento de requisitos. Etnografia. Bom, a etnografia é um método em que o observador participa da vida cotidiana das pessoas em estudo, como investigador ou inserido na comunidade, ou seja, é a verificação de processo em execução. Bom, normalmente é usada para completar informações. Através da observação direta é possível a gente encontrar requisitos que a gente não conseguiu levantar junto com o usuário durante a entrevista ou processos técnicos. E ter cuidado na observação, porque muitas das vezes, quando a pessoa está observada, não é o que ela realmente faz no seu cotidiano. Bom, brainstorm é uma técnica para explorar novas ideias sobre um tema ou alternativas de soluções para mais ou outros diversos problemas. Pode ser feito verbalmente ou por escrito. É para captar o máximo de ideias possíveis sobre um tema. Organização e reflexão. Seus aspectos mais importantes são um ambiente confortável para que o participante não se inibam perante o grupo. Quanto mais distinto for o grupo, mais ricas serão as ideias. Presença de um condutor, mas sem a expressão positiva ou negativamente das ideias. Bom, as etapas é a introdução, a criação de ideias, revisão e seleção e ordenação. Bom, prototipagem. A prototipagem ela tem como objetivo explorar aspectos críticos de um produto, auxiliar as alternativas de interface de usuário e nos problemas de comunicação com outros produtos. A prototipagem a gente tem elas descartáveis, que é quando é para ser entregue ao cliente protótipos para ele ver se agrega ao processo, e os protótipos evolucionários, que são protótipos que são levantados a partir de requisitos básicos durante o levantamento de requisitos. Bom, aí na entrevista a entrevista ela deve ser tradicional, simples. Você precisa ter o plano de entrevista, as etapas de preparação da entrevista antes dela acontecer. Bom, aí a gente tem o JAD, que é um processo estruturado. Bom, ele tem as suas fases, onde é para identificar, descobrir os serviços de cada ponto de vista, né? Então, assim, é feito numa sessão onde tem o líder da sessão, o relator, representante dos usuários, patrocinadores e os desenvolvedores. As fases do JAD são a seleção dos participantes, planejamento da sessão, preparação da sessão e a condução da sessão, acompanhamento pós-sessão. Essas são as etapas do JAD. Aí agora vai ser apresentado para vocês a análise de requisitos. Análise de requisitos. É o principal responsável por reunir dados necessários e indispensáveis que o usuário precisa para resolver um problema. Ela é encarregada por reunir os dados necessários para resolver o problema e atingir seus objetivos, da mesma maneira que definir as expectativas de um usuário para certo objeto. A análise de requisitos é um procedimento que abrange um conhecimento as necessidades do usuário, que de acordo com o Instituto de Engenheiros, Eletricistas e Eletrônicos, I3Es, a análise de requisitos é um procedimento que abrange sobre as necessidades dos usuários para achar um significado certo dos sistemas de software, determina o fracasso ou o sucesso do projeto. Por quê? Pois eles forneceram uma referência para validar o produto final. Também estabelece o acordo entre os clientes e o fornecedor sobre o software, que fará, consequentemente, os custos do desenvolvimento, é, requisitos mal definidos e implicam num retrabalho. Então, é isso que determina essa questão aí.
Funções da análise de requisitos. Função 1, a primeira função aí, que é identificar o problema. Nessa etapa, está a descrição do sistema, o planejamento e o relacionamento do analista com o usuário, com o propósito de compreender o ponto de vista do cliente sobre o problema. Essas 5 funções são as principais, na verdade, né? Função 2, estudar o problema e o resumo da solução. Com a compreensão do problema, realiza-se o conhecimento das informações necessárias para o usuário, detecta as informações necessárias para o sistema e escolhe a melhor solução viável entre todas as soluções propostas. A função 3, que é a modelagem, que é o método utilizado para a base do resumo da solução. O modelo apresenta ferramentas que simplificarão a percepção do sistema, como as informações, as funcionalidades e comportamentos também. Função 4, que é informar as condições. Essa função 4, ela estabelece as interfaces, as funções, as performances e o cenário e as limitações que o sistema tem. Função 5, revisão. No caso, revisar também, né? Poderíamos colocar assim. Juntos, analistas e clientes analisarão os propósitos do projeto com a intenção de cortar possíveis repetições, omissões ou inconsistências do sistema, que adquirindo uma mesma perspectiva, sempre mantendo sem duplicidade nenhuma. Os tipos de requisitos. Os tipos de requisitos existem dois, que são os principais, na verdade. Requisitos funcionais, vamos começar por eles, que descrevem o comportamento do sistema, o que deve ser feito pelo sistema e suas ações. Tudo isso envolve os requisitos não funcionais. Deve determinar também o que se espera que o software faça e não como ele faz. A gente pode colocar como exemplo aqui esse requisito não funcional, é o sistema que deve verificar a disponibilidade em estoque dos pedidos que chegam diariamente. É um dos exemplos que a gente pode citar. Tem outro exemplo também, que é o sistema deve incluir as vendas previstas em todo mês corrente. Isso aí também é um outro tipo de exemplo. Requisitos não funcionais são requisitos que permeiam todo o sistema, ou seja, são utilizados em vários módulos do sistema de maneira horizontal, tá? Basicamente é isso. Bom, agora na parte de documentação dos requisitos, a documentação é um tipo de documento que especifica como será o aplicativo de software e, mais importante, como ele será usado e como ele precisa ser construído. É, eu listei alguns exemplos e alguns detalhes para a gente falar mais sobre a documentação. Primeiro é necessário a gente criar uma explicação detalhada do que é necessário para o produto, fazer uma listagem dos requisitos e das propriedades do sistema, identificar possíveis restrições para o projeto, como limitações no documento de requisito. Quanto mais seja melhorada essa parte, fica mais possível detalhar e documentar melhor isso para a transparência do cliente. Identificar os possíveis parâmetros de custo e cronograma, e essas considerações de ordem prática também devem fazer parte do documento de requisito. Uma outra coisa que é válida a gente colocar também é a UML, que é a linguagem de modelagem unificada, que ela é utilizada para modelar softwares baseados na orientação de objeto e que auxilia os engenheiros de software a definirem as características do software, ou seja, a definirem os requisitos principais. Na parte de validação de requisitos, primeiramente temos que entender o que o cliente deseja. Nós devemos também certificar que não houve nenhuma falha na comunicação entre o cliente e a equipe de requisitos, porque caso isso tenha algum erro, podem gerar enormes custos com o retrabalho, e esses custos são geralmente bem altos. Na validação, é válido a gente perguntar as seguintes questões. Se a validade do
se o sistema possui as principais funções para suprir a necessidade dos usuários na completude, se foram incluídas todas as funções requisitadas pelo cliente, se o sistema está consistente, se não tem nada, não tem nenhum conflito no sistema, não ambíguo, se todos os requisitos estão descritos de forma clara e objetiva, e a verificação, na qual se os requisitos podem ser verificados em formas de teste. E existem algumas técnicas de verificação, como as revisões de requisitos, que é baseada em uma análise manual sistemática dos requisitos, ou seja, você fazer o teste final assim com o cliente do lado. E antes disso, fazer a geração dos casos de teste, na qual nós desenvolvemos testes específicos para avaliar os requisitos e analisar a consistência e avaliar a especificação final desses requisitos. Bom, no mais é isso e obrigado a todos.